Esses dias eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram, da Mel. E a Mel dizia o seguinte: Dani, faz mais receitas de pãozinho pra gente, porque eu já testei a sua receita de pocha e ficou uma delícia. E assim, Mel, eu vou ser bem sincera pra você. Eu tenho um pouquinho de preguiça de mexer com massa de pães, porque é algo que dá bastante trabalho. A gente tem que ter tempo disponível para passar algumas horas aí na cozinha, né? E como eu tô sempre na correria, não é algo que eu faço com muita frequência aqui na minha casa, não. Mas como a Mel pediu, cá estou eu para fazer, porque vocês me pedem, o pedido de vocês é uma ordem. Hoje é um domingo, domingão é o meu dia de descanso, é o dia que eu tô bem tranquila, porque maridão tá em casa. Então eu resolvi trazer uma receita de pãozinho hoje para vocês, a pedido da Mel. Hoje eu trago a receita do Katmer pocha. O Katmer pocha é como se fosse uma espécie de croissant, tá bom? E ele fica bem gostoso. Então vamos lá, já estamos aqui na cozinha. Já coloquei os cabelos aqui pra cima, pra gente não deixar cair cabelo no nosso pãozinho, né, minha gente? E aí, todos os ingredientes que a gente vai usar, eu vou deixar anotado aqui embaixo no box de informações do vídeo, tá bom? Eu estou usando como medida um copo de 250 ml. Essa é a medida do nosso copo, tá bom? Então a gente vai precisar de 2 copos de leite, que dá 500 ml de leite, meio litro de leite. Esse leite, ele tem que estar morno. Então eu já esquentei o meu leitinho, ele tá aqui bem quentinho, não pode estar quente. Se você colocar o leite muito quente, você mata o fermento e aí o seu pãozinho não vai crescer, não vai ficar gostoso, tá bom? A temperatura ideal é quando você coloca o dedinho assim dentro do leite e você vê que o leite tá bem morninho, bem gostosinho e não queima o dedo. Se queimou o dedo, tá muito quente, você espera esfriar um pouquinho, tá bom? Então aqui já está os meus 2 copos de leite. A gente vai precisar de um pacotinho de fermento biológico seco. Está aqui. E é sobre isso que eu queria falar, principalmente para as meninas que moram aqui na Turquia, que sempre ficam na dúvida de qual é o fermento que usa. Esses tempos atrás eu recebi até uma mensagem de uma menina que me acompanha, que chegou recentemente aqui na Turquia, e ela falou assim: Dani, eu acho que eu tô usando o fermento errado para fazer bolo, que meu bolo não tá ficando muito bom. Ela tava usando esse fermento para pães para fazer bolo. E assim, gente, meninas da Turquia, esse fermento aqui, que é o Kabartma Tozu, que ele tem a foto de um bolo aqui, ó, esse é o fermento para bolo. É como se fosse aquele pó royal que a gente tem no Brasil. É esse daqui, é o Kabartma Tozu. Esse daqui, que tem a foto de uns pãezinhos, assim, tem de outras marcas também. Esse daqui é o fermento biológico seco, tá? E é esse aqui que a gente vai usar. A gente vai usar um pacotinho. Esse pacotinho aqui tem 11 gramas, tá bom? A gente vai usar um pacotinho de fermento biológico seco, que é o fermento para pão. Se você quiser usar o fermento biológico fresco, aquele que vem nos tabletinhos, você também pode usar. Aí, no caso, você vai usar 20 gramas do fermento biológico fresco, que aqui na Turquia eles conhecem como yashmaya. O yashmaya aqui da Turquia, esse tabletinho do fermento fresco, ele é um tabletinho de 42 gramas, então você vai usar metade desse tabletinho, que vai dar 21 gramas, né? É 20 gramas que você vai usar de fermento fresco. Eu vou usar esse daqui, que eu acho mais prático, tá bom? Então bora lá, vamos começar a fazer. Gente, então vamos lá aqui fazer a nossa receita. Aqui tá um meio litro de leite morno, eu não vou colocar tudo, tá? Vou colocar uma parte desse leite, metade desse leite aqui. Aí aqui eu já vou colocar o nosso fermento biológico seco. Eu adoro esse cheirinho, que já sobe um cheirinho de fermento. Cheirinho de pãozinho já. E aí a gente já vai misturando. Aqui eu tenho 3 colheres de sobremesa de açúcar. A gente já vai colocando, porque fermento
ele adora açúcar, gente. Então, quando ele entra em contato assim com açúcar, ele já começa a ficar alegre. Ele já começa a ir se desenvolvendo. E agora, a gente já vai começar a ir colocando farinha de trigo. Aqui, a gente vai usar aproximadamente de 4 a 5 copos, aquele copo que a gente usou como medida, 250 ml, de 4 a 5 copos de farinha de trigo. Mas, a farinha de trigo, a gente tem que ir colocando ela aos poucos, tá, gente? Devagar. Isso aqui é isso que eu falei, o pão você tem que fazer com paciência, tá? Pra ele ficar gostoso, macio, no ponto certo, tá bom? Você vai colocando um pouquinho de farinha e vai mexendo. Aí eu já posso colocar aqui o restante do leite. Todo o restante do leite. Vou misturando. Aqui, nessa receita, a gente vai usar 2 ovos. Eu vou colocar um ovo inteiro aqui e o outro ovo, eu vou colocar só a clara do ovo aqui. A gema desse outro ovo, eu vou deixar reservada, que é pra gente depois pincelar o pãozinho na hora de assar, tá bom? Então, a gente vai colocar um ovo inteiro. E a clara do outro ovo. Essa gema aqui, eu vou reservar aqui pra gente poder pincelar. E vamos mexendo. Agora eu vou colocar também uma colher de sobremesa de sal. E vou adicionando a farinha, gente. Vou adicionando, vou mexendo, vou adicionando, vou mexendo. Vai chegar um ponto que vai ficar difícil de mexer aqui com o fouet ou então com a colher. A gente vai ter que meter mesmo a mão na massa. E a gente vai adicionando a farinha aqui aos poucos, até essa farinha ficar bem homogênea e não grudar mais na nossa mão. A gente não pode colocar muita farinha, porque senão fica um pão duro. Começou a desgrudar da mão, esse é o ponto, gente. Porque aí depois, mesmo se a massa ficar um pouquinho grudando assim na mão, na hora que a gente vai abrir a massa, a gente enfarinha a bancada, entendeu? Senão fica um pão muito pesado, muito maçudo e duro, seco, sabe? Então aqui é o que eu falei. Tem que ter paciência. Isso aqui é terapia, gente. Você coloca uma música enquanto você vai fazendo o seu pãozinho e vai relaxando a mente, vai esvaziando a mente da correria do dia a dia, se entrega mesmo para esse momento, foca a sua atenção aqui na massa, evita ficar pensando em outras coisas, desviar o pensamento para as preocupações do dia a dia. Terapia, gente. Quando você começar a pensar nas contas para pagar, nos boletos, nas preocupações, opa, você volta a atenção aqui para a massa. E aí você vai relaxando enquanto você prepara. Olha que maravilha. Então eu vou colocando aqui aos poucos. Pode ser que a gente precise de um pouquinho mais de farinha, pode ser um pouquinho menos. É a quantidade aproximada de farinha, tá, gente? Então tá bom, eu vou continuar colocando aqui minha farinha, vou continuar misturando bem aos pouquinhos assim, com toda a calma e paciência do mundo. E quando eu atingir o ponto da massa, eu venho aqui mostrar pra vocês, tá bom? Até já! Gente, olha só, a massa, é que minha mão tá suja, né? Mas quando eu coloco assim a mão, ela ainda tá um pouquinho grudando, tá vendo? Um pouquinho grudentinha. Mas quando eu faço assim, ó,
Ó, ela já vai se desgrudando. Ela já vai se desgrudando lá do fundo, tá vendo? Então, eu vou parar de colocar farinha agora, pra não deixar essa massa muito dura, sabe, ó, tá vendo? Comecei a puxar assim, ela já vai desgrudando do fundo, ó. Ó, tá vendo? Desgruda toda. Então, eu já vou parar de colocar farinha. Só vou colocar aqui pra desgrudar isso aqui da minha mão. Já vou lavar a mão. Já vou lavar a mão. Porque se você continuar metendo farinha aqui, depois ela fica aquela massa, aquele pão duro, seco, pesado, sabe? Ela começou a desgrudar do fundo ali, tá bom. Ainda que na nossa mão ela tá meio pegajosa. Depois, na hora que a gente vai abrir a massa, a gente vai colocando farinha. Ó, tá vendo? Eu botei um pouco de farinha na mão, fiz assim. Ó, limpei a minha mão. Aí, ó, você limpou a mão, aí você já começa a perceber que não tá grudando na mão, tá vendo? Tem que tomar cuidado com isso. Eu não sou muito craque em pão, não, mas quando a gente não tem... É que eu tô aprendendo, né? Então eu fui aprendendo assim. Às vezes eu achava que tava grudando, ia metendo mais farinha, metendo mais farinha. Quando ia ver, o pão ficava duro. Porque na verdade aqui a massa já tá boa, tá vendo? Você tem que ir limpando assim a sua mão. Principalmente quem não tem muita experiência assim com pão, vai limpando a mão pra você ir sentindo a real textura da massa. Senão você continua metendo farinha, ixi, daqui a pouco seu pão tá todo duro. Tá vendo? Ó, pronto. A massa tá assim. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente tem que deixar essa massa descansando por pelo menos meia hora. Num lugar bem quentinho, bem abafado, pra ela desenvolver mais rápido. Eu coloco ela dentro do meu forno. O que eu gosto de fazer, gente? O meu forno é elétrico. Agora eu gosto de ligar o forno, uma temperatura bem baixinha, tipo 50 graus. Deixo ele um pouquinho, só pra ele abafar lá dentro, ficar morninho, sabe? Não pode estar muito quente não, é só uns minutinhos, só pra ele dar uma leve aquecida. Aí eu tampo isso daqui, fecho bonitinho com um paninho limpinho e levo ele pra esse forno bem quentinho, que a massa desenvolve super rápido. Assim, meia horinha, daqui meia horinha a gente já vem trabalhar com essa massa. Daí pronto, minha gente, o tempo que ele vai ficar ali no forno crescendo, essa meia horinha, é o tempo que a gente tem para dar uma organizada na cozinha, nessa sujeirinha que já ficou ali, é o tempo que a gente tem de já ir preparando o recheio do nosso pãozinho, do nosso croissantzinho. E, gente, se você não quiser colocar recheio nenhum, você não precisa, tá? Você pode fazer ele sem recheio. Eu vou fazer ele recheado com o lor peyniri. Esse lor peyniri é um queijo aqui da Turquia equivalente à coalhada, ao queijo... Não é queijo coalho? Aquela coalhada, sabe? Que é como se fosse uma ricota no Brasil, isso. É aquele queijo que não derrete. Esse lor peyniri que eu vou usar, ele não derrete. Não é igual aquela mussarela, por exemplo, que derrete tudo, não. Ele não derrete, tá? Então, é esse queijo que eu vou usar. Eu uso ele junto com salsinha. Então, eu tenho um maço de salsinha ali. Eu vou picar bem picadinho, misturo nesse queijo. E esse que vai ser o recheio do meu pãozinho, tá bom? Então, prefira queijos que não derretam, como a ricota, por exemplo. Você pode fazer também recheado doce. Você pode colocar um pouquinho de creme de avelã. E aí, você vai ter um croissant doce. Vai ficar muito gostoso. Aí na hora de servir você pode salpicar um pouquinho de açúcar de confeiteiro por cima. Aí você vai ter a versão doce. E aí, enquanto a minha massa cresce, eu já quero explicar direitinho pra vocês o que eu vou fazer depois, tá? Eu vou rechear, como eu disse, com o queijo e salsinha. E por cima do pãozinho, antes de levar pra assar, eu vou pincelar com a geminha de ovo. Eu vou ensinando pra vocês, tá?
E eu vou salpicar isso daqui, gente, que é suçã, gergelim, né, semente de gergelim, e eu vou colocar chorecotu. A gente chama de chorecotu. Isso daqui é nigela. Eu não sei se você encontra isso com muita facilidade no Brasil. Nigela é o cominho preto. É isso daqui, tá? Eles são sementinhas assim. Isso daqui faz uma diferença no pãozinho, dá um sabor que é todo especial, gente. Eu amo. Muito popular assim no Oriente Médio, tá? Isso daqui é bem gostoso mesmo, tá? Então eu vou misturar, fazer um mix aqui disso com isso e vou salpicar em cima dos pãezinhos. Se você quiser fazer o seu croissant recheado com doce, aí você não salpica nada disso não, você só pincela mesmo. E aí depois de já assado o pãozinho, aí você coloca açúcar de confeiteiro por cima. Aí depois que o pãozinho já tiver assado. Meia hora se passou, vamos ver. Uau! Olha isso, Brasil. Olha o tanto que essa massa cresceu. Vamos trabalhar com ela? Bora! Gente, prontinho. Bancada lavada, higienizada, limpíssima. Mãos também. Ó. Um pouquinho de farinha na bancada. E aí, minha gente, a gente vai dividir essa massa em 18 partes, tá bom? Ó. Então eu dividi essa nossa massa aqui em 18 partes, então eu tenho 18 pedacinhos de massa, ok? O que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa massa uma a uma. É aquela coisa que eu disse, né? Você quer fazer pão? Tem que ter paciência. Isso daqui dá um pouquinho de trabalho. Eu vou salpicando farinha para não grudar. Aqui está. Então, assim, aqui a mulherada costuma usar um rolo de abrir massa, que ele é bem fininho, tá? Pra você conseguir abrir a massa o mais fino possível. Eu não tenho desse rolo, então eu uso esse maiorzinho mesmo. Gente, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir metade dessa massa, ou seja, tem 18, eu vou abrir 9 massas dessa. E aí já volto para explicar para vocês o que a gente vai fazer. A gente vai precisar de manteiga ou margarina em temperatura ambiente. Então eu deixei a minha aqui, ó, já fora da geladeira, enquanto a massa crescia, já coloquei aqui, porque ela tem que estar molinha, porque a gente vai ter que passar aqui nessa massa, tá? Eu aconselho fortemente que você use manteiga. Uma manteiga de boa qualidade, uma manteiga saborosa. Essa que eu tô usando é caseira. Foi a minha sogra que fez, com leitinho orgânico, que veio fresquinho, diretamente da vaquinha lá, tá? Então, assim, eu recomendo que você use uma manteiga de boa qualidade. Mas, se você não tiver manteiga, você pode usar também a margarina também. Não vai ter problema, tá? É só o sabor, né, gente? A manteiga, ela é mais gostosa e também mais saudável. Gente, então tá. Eu já abri metade das massinhas, ou seja, me renderam 18 bolinhas. Eu já abri 9. O que eu vou fazer agora? Peguei um prato. Vou dar uma enfarinhada. E vou pegando essas massinhas que a gente abriu. Uma por uma, ó. Vou colocar
um disquinho aqui e vou pegar uma colherzinha aqui e vou passando manteiga na temperatura ambiente. Então, a minha manteiga, ela tá molinha, tá? É importante que ela esteja na temperatura ambiente para você conseguir. A minha até que não, ela devia estar mais molinha até, inclusive, para você conseguir espalhar ela facilmente, sabe? Aí você bota aqui. Aí, o que você faz agora? Por cima disso daqui, você coloca outro pedaço da massinha. E aí, o que você faz aqui agora? Coloca mais manteiguinha aqui, tá? E assim você vai fazendo, gente, com as 9 massinhas que a gente abriu, né? Com a metade da massa. A outra metade ainda tá ali, tá? Depois eu vou fazer esse mesmo processo. Se a manteiga tiver muito dura, dá pra derreter uns 10 segundinhos assim no micro-ondas, que eu acho que eu vou fazer isso, inclusive. Pronto, gente. Coloquei 10 segundos no micro-ondas, já foi suficiente, pra ela não ficar também muito líquida. 10 segundinhos, tá, gente? Pra ela ficar aqui mais fácil de espalhar, ó. Beleza. Pronto. Aí, aqui. Aí, aqui. Mais uma massa. Mais um pouco de manteiga. Ó, agora eu vou colocar aqui por cima que tá a manteiga, né, ó. Coloquei mais uma massa aqui por cima. E aí, finalizamos as camadas de manteiga, tá? Lembrando que aqui eu não vou colocar manteiga, ó, tá sem manteiga aqui em cima. Pronto, gente, agora eu coloquei aqui, ó, um saquinho de... aqueles saquinhos de freezer, sabe, de congelamento. Coloquei aqui e eu vou levar esse pratinho assim com essa massa pra minha geladeira, deixar gelando. Eu vou deixar uns 20 minutinhos na geladeira, o tempo que eu termino de abrir o restante da massa, tá bom? E aí eu já volto pra gente poder finalizar isso daqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Tô enfarinhando mais um pouco aqui a bancada e vamos trabalhar com a primeira massa que a gente fez, que ficou na geladeira, tá geladinho já. Aqui tá o nosso recheio de queijo com salsinha, Lor Peynir para as meninas da Turquia. No Brasil, você pode usar ricotinha, tá? Se você não quiser rechear, sem problemas. Eu também vou fazer alguns doces com esse creme de avelã. Para as meninas da Turquia que nunca provaram, experimentem essa marca, ela é muito gostosa, na minha opinião, melhor do que a Nutella. Porque ele tem aqui, ó, tá dizendo que ele é como se fosse o sabor feito em casa, sabe? Ele não tem o óleo de palma que tá presente na Nutella, que o óleo de palma ele é até cancerígeno, gente. Esse daqui é composto de avelã, né? 35% é avelã, açúcar, leite em pó e o óleo da avelã. Então ele é bem mais natural, sabe? Ele é muito saboroso e ele tem um sabor mais leve, eu acho ele muito bom. E por ele ser natural, mais naturalzinho, né? Depois de aberto, ele tem que ser mantido na geladeira. Então tá, gente. Já enfarinhei aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa massa. Vou enfarinhar um pouquinho aqui. Que a gente vai novamente abrir essa massa. Sim, isso mesmo, ó. A gente vai deixar agora ela bem mais abertona, fazer um círculo bem grande, tá? Vamos abrindo, como se fosse uma pizza, gente. A gente vai abrir.
ajeitar aqui as bordinhas dela, pra ficar mais redondinho. Pronto, gente. O que eu vou fazer aqui agora? Se tiver aquele cortador de pizza, que ele é redondinho assim, ele é até mais fácil. Eu não tenho. Então eu vou com a faca. Vou até dar uma mergulhada na farinha. Então a gente vai cortar essa massa. Gente, imagine que é uma pizza. Então eu vou cortar ela assim. Depois eu vou cortar ela em 4. E aí é isso, ó. Tô com a minha massa toda cortadinha, certo? O que a gente vai fazer aqui agora? Já vamos começar a rechear. Não vamos colocar muito recheio não, tá, gente? A gente vai colocar o queijinho aqui na bordinha, ó. Tá? E aí a gente vai fazer o quê? Enrolar assim. E aqui já formamos o nosso primeiro croissant. Ok? Gente, eu tô achando... Eu vou fazer alguns aqui com o creme de avelã. Mas eu tô achando que o creme de avelã vai vazar na hora de assar. Eu acho que ele vai sair pra fora. O queijo, eu acredito que não, porque esse queijo, como eu disse, ele não derrete. Daí, por isso que eu disse daí a importância de ser um queijo que não derrete. Pra não vazar. Temos mais um croissant. Pronto, gente, já coloquei aqui o meu papel manteiga. Já vou colocar os nossos croissantzinhos aqui. E aí, vocês se lembram daquela gema do ovo que a gente separou bem no início da receita? Agora a gente vai usar ela, tá? Para ela render, eu coloco um pouquinho de leite. Uma colherzinha assim de sobremesa. Misturo aqui. Ó, e aí pronto. Agora eu venho com aquele mix das sementes que eu falei pra vocês, ó. Coloquei um pouquinho de cada. E a gente vem jogando por cima. E aí é isso, gente. Vou levar pra assar no forno 180, 190 graus. Ele deve ficar, depende de cada forno, a gente tem que ficar sempre de olho, tá? Ele deve ficar aproximadamente uns, creio eu, né, gente? Uns 35, 40 minutos, tá? Gente, aparentemente eles já estão... Embacei tudo aí, seus olhos. Eles já estão dourados. Deixe-me ver. Vamos verificar aqui embaixo, ó. Douradinho. Gente, olha que coisa linda a nossa fornadinha de katmer pocha, os nossos croissantzinhos turcos. Tem noção? Que coisa linda. A outra fornada ainda tá assando, que são os que eu fiz com o creme de avelã. Assim que fica pronto eu mostro pra vocês, falo como foi que ficou. Mas olha isso, gente, quero mostrar pra vocês. Olha. Ó. Ó, olha a crocância. Vamos comer? Vamos. Então vamos lá, né, minha gente? Já tô aqui com o meu acessório da dona de casa. Pano de prato molhado no nosso copo. Ó, vamos lá.
Ó. Croissant, gente, croissant. Quem aí gosta de croissant? Quer ver por dentro? Ó. Ó. Macio e super crocante. Falar pro Toga, pode chamar minha sogra aí, pode chamar a mamãe, porque tá bom. Muito gostoso. Eu só acho que eu poderia colocar um pouquinho de sal no recheio, porque esse queijo não é muito salgado não. Se eu colocasse um pouquinho de sal, acho que ele ia ficar mais salgadinho, ia ficar mais legal. Mais gostoso dos que o da padaria. Gente, ai meu Deus, que perfeição é essa de pãozinho. Gente, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco o pãozinho doce vai ficar pronto. Eu só venho pra dar um feedback pra vocês, se vazou, como que ficou, tá? Pra você poder fazer na sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você fizer o pãozinho aí na sua casa, me fala o que você achou, que eu sempre gosto de saber se você gostou, como ficou. Tira foto, mostra pro pessoal, publica lá no Instagram, me marca no Instagram, que eu gosto sempre de repostar pros pessoal que me acompanha também as receitinhas que vocês fazem, pra animar o pessoal também a fazer na casa deles, tá bom? Ai, que delícia. Mais uma vitória na cozinha. Fico tão feliz quando dá certo. Um beijo muito carinhoso pra vocês. Fiquem todos com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Eu já volto aqui só pra dar o resultado final do croissantzinho doce. Beijo. Então aqui tá a segunda fornadinha. Esses aqui são salgados com queijo. E esses aqui são os que eu fiz com chocolate. Então assim, olha, não vazou nada na minha assadeira, tá? Isso daqui que tá aqui, eu acho que não é chocolate não, é o leite que eu tava pincelando aqui em cima, porque eles não escorreu nem nada, tá vendo? E esse daqui, acabei de tirar do forno, tá muito quente. Esses assim, que são os docinhos, né, com chocolate, eu gosto de servir, ó, que legal, salpicando, ó, que legal, salpicando açúcar de confeiteiro por cima. Uma delícia, gente. Então, também deu super certo com o creme de avelã. Então, tá aí. Uma excelente semana para todas vocês. Um beijo muito carinhoso e até o próximo vídeo.